Até a própria crise já é um capítulo nessa fantasia, né? É tudo muito estranho. É isso. Mas não tem como viver uma vida sem dinheiro, sem esse conceito, né? Não. Cara, assim, ó, mesmo no socialismo... Vai ter uma graninha. Não tem um texto do Marx que ele explica um pouco melhor isso, que é no Crítica do Programa de Grotto, que ele sugere, assim, não lembro exatamente o nome que ele dá, mas é como se fosse um ticket, alguma coisa que representasse... Eu tô achando interessantes os comentários do Petri. Aquilo que tu produziu. Tu tem que ter direito a ficar com aquilo que tu produziu. Não é bem assim. A tese máxima do socialismo é: de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Isso é muito mal interpretado, Petri, porque a galera acha que numa sociedade pós-capitalista todo mundo vai ser igual, né? Todo mundo vai ter direito às mesmas coisas, sabe? Todo mundo ganha a mesma coisa, trabalha a mesma coisa. Não é isso, cara. Porque nós somos diferentes. Como nós somos diferentes, nós temos capacidades diferentes. Entende? E para desenvolver as nossas capacidades, nós temos necessidades diferentes. Então, para que eu faça determinada coisa, eu tenho que ter determinadas coisas. Uhum. Entendeu? Para que eu me forme, sei lá, um engenheiro mecatrônico, tu entende que eu tenho que ter um determinado tipo de estudo, eu tenho que ter um determinado tipo de tecnologia que eu tenho que ter acesso. Quem vai ser padeiro não tem as mesmas necessidades, tem outras. Uhum. Entendeu? Mas no comunismo vai existir um cara mais rico e um cara mais pobre. Não vai existir a exploração. Esse é o ponto. Diferenças sim. Eu usei os termos porque é o que a gente tem hoje. Né? Não, acho que sim. Mas vai ter um caso com uma casa maior porque ele conseguiu, sei lá, ele foi o melhor artista. Porque ele quer, foi o melhor comediante. Cara, tudo vai do que tu quer entregar pra sociedade. Acho muito válido as argumentações do Petri. Mas também não tem uma resposta da sociedade? Então é isso que eu ia dizer. Olha só, se eu quero mais, eu tenho que entregar mais. Uhum. Bom, aí tudo bem, eu vou ter mais. Entendeu? Olha, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Olha, eu quero demonstrar mais capacidades para a sociedade. Entendeu? Eu vou contribuir mais para a sociedade. Nesse caso, acho que o Humberto está dizendo que no comunismo as pessoas poderiam estar usando do seu talento para contribuir de alguma forma com a sociedade. Nesse caso, ele está falando da força de trabalho, né? Da mão, do trabalho. A minha participação vai ser maior, ou melhor, qualitativamente. Só que para eu entregar mais para a sociedade, eu preciso de mais da sociedade. Entendeu? Nesse caso, eu acho que seriam recursos, né? Um padeiro precisa ter recursos para produzir pão. Então, acho que ele está falando de recursos. Acho que a sociedade daria recursos para o padeiro poder produzir pães. Acho que é isso. Sim, por exemplo, um cantor que canta muito bem tem mais fãs. Ele vai lotar mais shows, vai ganhar mais. Por que ele vai ganhar mais? Não é ganhar mais no sentido monetário. No sentido assim, cara, se tu junta mais gente no teu show, tu tem mais fãs, tu tem mais coisas, tu precisa de uma estrutura melhor para tu viver. Então, mas isso não é a lógica. Eu imagino que os direitistas capitalistas iriam dizer, pô, isso aí é o capitalismo. Cara, mas acontece que o capitalismo não entrega isso, cara. O que a gente quer no socialismo é que cada um fique com o produto do seu trabalho. Aquilo que os direitistas falam que existe no capitalismo, não existe. No capitalismo, a gente não fica com o produto do nosso trabalho. Se tu é trabalhador, tu fica com o salário. Se tu é capitalista, tu fica com o produto do trabalho dos outros. Como é que funcionaria uma fábrica, por exemplo? O cara ia todo dia ganhar um Volkswagen levar pra casa? Cara, não. O tamanho da garagem do cara? Olha só. Toma o seu pagamento, um Fusca, todo dia. É foda de fazer esse tipo de idealização. eu sei. Porque geralmente a gente fala merda, tá? Normalmente, a galera vai me ouvir falando, diz, porra, o Humberto falando assim, é que é foda. Mas eu tô tentando, até porque, pra ver se a gente pega a galera que não tá muito, sabe, acostumada com esse debate, que a galera entenda também. Mas vamos lá, você tá numa fábrica. Cara, cada um dentro da fábrica vai ter uma função específica. Né? Nem todo mundo faz as mesmas coisas na fábrica. Sim. Tem divisão do trabalho. Você apaga com retrovisor só. Né? Você só produziu retrovisor hoje. Então veja, olha só. Não, cara, eu na fábrica, meu velho, eu vou ser o cara que aperta parafuso. Sei lá, cara, eu não preciso trabalhar muito, eu não preciso estudar muito.
Tá bom, cara. Porque você não quer, você quer ser o cara do parafuso. Mano, pra mim, se eu aprender a fazer isso aqui... Tá. Saca? Beleza, mano. Na repartição daquilo que te cabe de volta, Entendi. ou seja, eu entrego o que pra sociedade? Tu entrega pra sociedade apertar parafuso. Tá, então seria O que a sociedade vai te entregar de volta? O necessário pra que tu consiga apertar parafusos. Cara, pra apertar parafuso tu não precisa de muita coisa. Entendeu? Tá, mas não... Agora, eu sou engenheiro, velho. Eu desenho os carros. Uhum. Saca? Porra, pra isso eu preciso de muito mais estrutura. Eu tenho que ter muito mais estudo. Eu tenho que ter laboratório. Eu tenho que ter computador. Eu tenho que... Sabe? Sim. Eu tenho que ter muito mais coisa. Ou seja, pra que eu consiga fazer isso, eu vou precisar da sociedade de muito mais coisas. Então eu vou ter muito mais coisas. Senão eu não vou conseguir entregar isso. Cada um vai entregar e vai ter proporcionalmente aquilo que entrega. Mas, por enquanto, me parece a mesma explicação dos capitalistas. Cara, só que na prática não existe isso no capitalismo. Porque o capitalismo ele vai pela lógica econômica, né? Todo esquema capitalista. História, eu não vou ficar aqui repetindo, que o pessoal provavelmente já sabe. Inclusive, quando eu conversei com o Renan, a gente estava falando sobre a Amazon, né? E ele até usou o exemplo do... A moça da limpeza não pode ganhar o mesmo que um engenheiro. Né? Porque cada um contribui de maneira diferente para a empresa. Meio que você está falando, cada um vai... Eu não tô falando em questões monetárias. Porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser essa organização. Eu tô falando em necessidades. Sabe? Para eu fazer determinada função, eu tenho que ter as condições para fazer isso. E essas condições são diferentes. Entende? Então eu vou ter da sociedade aquilo que é necessário para que eu consiga entregar para a sociedade aquilo que eu estou me propondo a entregar. Então, a cada um segundo suas necessidades. As pessoas têm necessidades diferentes. Por quê? Porque as pessoas têm capacidades diferentes. Isso aí também ajuda a explicar aquele outro espantalho que diz o seguinte: vai ser todo mundo vagabundo, ninguém vai querer fazer nada. Primeiro que na história a gente já tem alguns exemplos que refutam isso. Né? Mas ele atrela a necessidade junto à capacidade. Ele está atrelando a necessidade na capacidade funcional. Certo? Eu estou entendendo que ele esteja falando da capacidade funcional. A capacidade que uma pessoa tem de fazer alguma coisa e ela precisa ter as ferramentas adequadas e todo um suporte adequado para isso. Ele não está adentrando aqui em questões fora isso, né? Que é o comunismo, é a vida no comunismo, né? Fora do capitalismo. Então aqui é uma simulação que ele está dando. Não é um excelente exemplo, mas eu acho que de alguma maneira dá para dar. Na Grécia Antiga, quem não era escravizado não tinha que trabalhar. Não tinha que trabalhar. Então tinha uma parte da sociedade que não trabalhava. Não trabalhava. Essa parte da sociedade que não trabalhava foi extremamente criativa e inventiva. Tanto é que boa parte da cultura ocidental nasce lá. Teatro, literatura, esportes. De onde é que veio tudo isso? Do ócio criativo. Os caras estão lá o dia inteiro sem fazer nada. Mano, não aguento mais descansar, mano. Vamos ver quem é que nada até o outro lado do rio mais rápido. Sim. Vamos, acabaram de inventar a natação. Corta sendo Olimpíadas. Entendeu? Tá todo mundo aqui sem... vamos encenar uma peça aqui para as pessoas rir. Pronto, criaram a comédia. Para as pessoas lá, entendeu? Muito interessante. Muito interessante. Ótima explicação. Criou um monte de coisa. A matemática, a filosofia, tudo veio dessa mesma maneira. Quer dizer, não havia um incentivo econômico. E mesmo assim as pessoas criaram. Tá entendendo? Sim. E por outro lado, também vai haver algum tipo de incentivo. Se você quer ter acesso a tecnologias, a coisas, né? Bom, você vai ter que fazer com que essas coisas sejam necessárias pra tua vida. Aí você vai ter da sociedade. Entendeu? Como é que eu faço algo ser necessário pra mim? Bom, aí é a capacidade que tu tem. Não, eu quero desenvolver tal coisa, eu quero ser... Mas é que eu acho que ele tá atrelando muito a essa questão
da força de trabalho, da produção, de uma coisa, de um talento que a pessoa tem em botar em prática alguma coisa. Ele está atrelando a capacidade, a questão de necessidade é isso. De produzir, de fazer alguma coisa que você dê para a sociedade. É isso que ele está falando aqui. Ser músico. Eu quero ser músico. Sim. Eu quero uma casa grande com piscina, por exemplo. Mas por que tu iria querer uma casa grande com piscina Pra ser feliz. Cara, isso é o que te faz feliz no capitalismo. Por que isso te faria feliz no socialismo, cara? Pô, verão, não sei. Cara... Jogar na piscina com minha mulher, meu cachorro. Então, mas se tu tiver... Se tu tiver onde te refrescar, se tu tiver acesso a isso, se isso for fácil... Porque hoje essa é a nossa lógica, cara. Eu sei porque essa foi a pegadinha do... Tô tendo um déjà vu aqui. Essa foi a pegadinha do Vilela lá, comigo. Da casa na praia. Ah, vocês falaram disso também? Mas aí eu caí na pegadinha dele, eu não vou cair na É que essa eu fiz com o Gael Fato, na verdade. Mas na verdade o que acontece? Isso hoje pra nós é interessante. Na nossa lógica. Porque, será? Veja, claro, cara, porque assim, ó. Eu moro... 4 pessoas moram comigo. Eu, minhas 2 filhas e minha companheira. Pra que eu vou precisar de uma mansão, velho? Isso só tem sentido hoje. Não, mas ele não falou mansão. Ele falou uma casa grande. Casa grande não é mansão. É uma casa grande. O que é uma casa grande? Acho que isso é uma questão um pouco subjetiva. Eu acho que o Peter está falando é a questão que eu estou aqui toda hora enfatizando do que ele está falando em relação à necessidade. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, o que me veio na cabeça não foi a questão de força de trabalho. Foi uma questão de necessidade individual. Por exemplo, o Peter tem a necessidade de ter uma casa grande. Ele poderia ter uma casa grande? Ele poderia poder satisfazer a necessidade individual dele no comunismo? Porque eu acho que o que ele está falando aqui não é questão de força de trabalho. Eu acho que ele está falando aqui questões de necessidades particulares de cada um, individuais. Por exemplo, uma pessoa que tenha problemas de claustrofobia, seja lá o que for, essa pessoa tem a necessidade, por exemplo, essa pessoa é um escritor. Um escritor. O que um escritor precisa para ser um escritor? Ele vai ter a ferramenta de trabalho dele. Ótimo. E se esse escritor tiver algum problema de claustrofobia e sentir a necessidade de ter uma casa grande? Por exemplo, dando uma suposição aqui simples. Ele ia poder ter uma casa maior para atender a necessidade individual dele? Porque acho que é justo a gente pensar nisso. Individualmente, como se daria isso? A pessoa vai ter a capacidade, a sociedade vai dar para ela, porque ela tem capacidade de produzir coisas, a pessoa vai atender a necessidade dela em relação à contribuição da sociedade. Mas é a questão individual e particular de cada um. Porque ter uma casa grande, ele não falou de mansão. De repente, ele, individualmente, precisa de uma casa grande. Ele vai poder ter isso no comunismo? Porque aí eu ter uma mansão me dá um determinado status social. Esse determinado status social me faz a sociedade me respeitar de determinada maneira, faz eu ter acessos a determinadas coisas, faz eu ter determinados círculos sociais. Sim. Entendeu? Então, isso hoje é uma vantagem. Uma mansão eu entendo, mas você teria uma piscina na sua casa? Cara, eu não gosto de piscina, cara. Mas quem gosta de piscina também tem que pensar, gosta hoje nessa situação que é hoje. Por exemplo, na União Soviética, tinham clubes. As pessoas tinham praias, as pessoas iam para as férias, para os lugares coletivos. Toda a arquitetura social era pensada em fazer as pessoas socializar. Então, por exemplo, os conjuntos habitacionais tinham áreas sociais, propositais, para que as pessoas, na hora do lazer, na hora da coisa, em vez de ficar cada um em casa com o seu celular, ou sei lá, interagissem, passassem a gostar de coisas juntos. Sabe? Surge um novo homem, Petri.
esse homem, enquanto cultura, enquanto o que a gente gosta, o que a gente não gosta, é produto da sociedade que a gente tá. Sim. Mas, e, por exemplo, se uma pessoa que tiver algum problema, assim, social, uma pessoa que tenha problemas de se socializar, uma pessoa mais isolada, o comunismo atenderia às necessidades individuais dela de não querer estar junto das pessoas? Porque se o comunismo der essas condições de atender a necessidade individual de cada um, seria realmente maravilhoso. Né? Porque eu acho que a questão aqui de necessidade, eu acho que são perspectivas de necessidades diferentes que estão sendo faladas aqui. Eu tô tendo essa impressão. A sociedade que a gente tá faz total sentido ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter uma roupa... Mas não é a casa melhor, não é o carro melhor. É ter uma casa grande. Ele não quer ter uma mansão e não quer ter uma casa melhor do que a outra. Ele só quer ter uma casa grande. Faz total sentido. No socialismo, isso já começaria a mudar, mas ainda existiria. No comunismo, isso não faria o menor sentido. E sim a gente implementar o comunismo e, no fim das contas, a galera quiser a sua piscininha em casa? Continuar sendo um desejo do ser humano. Eu acho que não teria por que continuar querendo. As pessoas gostariam de ter lazer, gostariam de se refrescar, gostariam de nadar. Mas aí a gente está no campo das suposições dele, né? Que ele está supondo que as pessoas vão gostar disso porque na fase do socialismo, para atingir o comunismo, as pessoas, né? A ideia de que as pessoas elas evoluam para uma situação, né, de que todos estejam... Não, comunismo é isso que a gente quer, acabou o Estado e tal... Né? Visto que isso, obviamente, só vai ser atingido depois que o mundo inteiro acabar o capitalismo, o mundo inteiro, né? Quando o mundo inteiro conseguir eliminar o capitalismo, aí a gente chega no comunismo, né? Até lá vai ficar no socialismo. Mas ele não quer ter nada melhor que ninguém, ele só quer ter uma casa grande. Entendeu? Mas não necessariamente de ter uma piscina em casa. Se elas tiverem acesso a essas coisas. Por exemplo, assim, onde é que eu vou morar? Como é que a moradia é pensada? Como é que era pensada na União Soviética? Onde ela for mais funcional. Sabe? Ah, eu quero morar na praia. Cara, morar na beira da praia faz sentido pra nós hoje. Hoje. Numa sociedade que prime pela eficiência... Tu não precisaria morar na praia. Onde é que seria bom tu morar? Onde é perto de onde tu trabalha, onde é perto onde as tuas crianças estudam. Tem um pouco de desejo pessoal. O cara quer ficar mais perto da natureza, o cara gosta de praia. Então, se o cara gosta de... O desejo pessoal. A necessidade pessoal, individual de cada um. É exatamente disso que eu tô falando e eu acho que é isso que ele tá dizendo. E o Humberto tá levando para um outro caminho. Porque cada um pode querer ter uma piscina. Se a pessoa quiser ter uma piscina no quintalzinho ali dela, ela não vai poder ter? O comunismo vai dar isso para ela? É a necessidade que a pessoa tem. A pessoa tem necessidade, a pessoa não quer compartilhar um lugar coletivo. Essa pessoa que eu supostamente que dei de exemplo, a pessoa tem dificuldade de socializar. Né? Ela não quer ir na praia, ela não quer ir em lugares comunitários, ela prefere usar a piscina dela sozinha. Ela sente a necessidade de ter uma piscina lá no fundinho da casinha dela. Ela vai poder ter? Eu acho que é isso que o Petro tá querendo dizer. Eu acho que o Humberto tá levando para um outro caminho. Minha opinião. De praia, provavelmente o cara iria ter uma função social ligada à praia. Entendeu? Eu gosto de praia. Mano, eu vou ser instrutor de surf, cara. Eu vou viver na praia, mano. Mas e se o cara for, no caso dele, a pessoa que trabalha com parafuso, mas ama a praia? Ele vai poder estar na praia e trabalhar lá? Ou ele vai ter que se abrir mão da praia, vai ter que morar num lugar e usar um troço comunitário contra a vontade dele? Como fica a questão individual nesse caso? É suprimida? Ele vai ser atendido? Vamos supor que essa pessoa, na saúde mental dela, é melhor que ela more perto de uma praia.
Ela tem a necessidade de morar perto da praia, mas quer trabalhar com parafuso. Essa pessoa, ela vai poder fazer isso? Ela vai ou ela vai ser obrigada a ter que abrir mão disso para morar no lugar, sei lá, que ela supostamente não gostaria de morar. Como se daria isso? Aí é isso que eu vou oferecer pra sociedade. O que tu dá aula? Eu dou aula de surf. Porra, pra que tu precisa pra dar boas aulas de surf? Tu precisa ter acesso à praia. Então, melhor tu morar perto da praia. Então, tu precisa de uma prancha. Então, tu precisa de uma roupa de borracha. Então, tu precisa, sabe? Entendeu? As coisas, elas passam a ser estruturadas de modo a serem mais eficientes. Entendeu? E a aposentadoria, como seria no comunismo? A mesma coisa. Cara, tu já, assim, tu já deu a tua contribuição pra sociedade e agora tu chegou num ponto da tua vida que a natureza tá te impedindo de continuar fazendo o que tu sempre fez. Beleza, então agora a sociedade vai te retribuir, né, pelo que você fez a vida inteira. Mas você vai ter um capital, um acúmulo de dinheiro pra poder agora nessa fase de Não, escolher tu vai continuar tendo a Tudo. tua parte, aquilo que te coube a vida inteira. A tua vida. Tu vai continuar tendo ela depois que tu não é mais produtivo. E essa mesma pergunta, ela vale pro capitalismo. O que acontece com o aposentado no capitalismo? A maior Aposentar no capitalismo já era. parte se fode, né? E tá cada vez pior. A tendência é não existir mais aposentadoria. Porque o capital, ele tem uma função pro desempregado. O desempregado, ele tem função no capitalismo. Ele ajuda a baixar o preço do salário. Né? O aposentado não tem função no capitalismo. É um fardo para todo o planeta. Não há o que fazer. Por isso que a previdência é um problema em todo mundo, porque não tem como pagar a conta dos Ele tá aposentados. certíssimo. Não tem, é impossível. Ele tá certíssimo. A aposentadoria no capitalismo é um problema. Não há como sustentar. Entendeu? O desempregado ainda tem valor. Porque no capitalismo... Veja, a aposentadoria, Petri, é uma coisa que só existe para pobre. Só existe para pobre. O rico faz a sua, né? Exato, entendeu? Se eu sou rico, eu tô cagando pra aposentadoria, eu vou juntar meu patrimônio aqui e vou viver dele. Então, como a aposentadoria é uma parada que só existe para o pobre, o pobre, ele é o quê? É o trabalhador. Por definição, né? É aquele que só sobrevive da venda dessa força de trabalho. O velho não tem mais força de trabalho. Ficou velho, não consegue mais fazer aquilo que sempre fez, né? A natureza faz isso com todo mundo. Beleza, meu velho, tu não tem função nenhuma pro capitalismo. Porque se a única coisa que tu tinha pra oferecer era a tua força de trabalho e ela não existe mais, tu é um fardo. Se tu morrer amanhã, que bom, meu velho, não tem o que fazer contigo. Porque se tu não é força de trabalho, tu é capitalista. Bom, se tu é capitalista, não tem que preocupar com a aposentadoria, porque aí tu tem o capital e tu vive do capital e não do trabalho. Então, a aposentadoria é um problema no capitalismo. É, muito interessante. Mas eu acho que se falou mesmo de homem e não se entendeu o que um estava querendo dizer. O outro estava querendo dizer. Acho que foi isso. Valeu.